Entre os anos de 1961 e 1969, existiu um projeto educacional no estado de São Paulo que recebeu o nome de Ginásios Vocacionais, ou simplesmente GVs, como eles eram conhecidos. São várias escolas, não apenas na capital paulista, mas também em algumas cidades do interior. Para coordenar esses ginásios vocacionais, foi então chamada uma grande educadora brasileira, mas que provavelmente você nunca ouviu falar dela. Estou me referindo a Maria Nilde Macellani. Ela viveu de 1931 a 1999. E nesse período de 8 anos, de 1961 a 1969, junto à Secretaria de Estado de Educação, ela foi a coordenadora dos ginásios vocacionais. Vamos conhecer um pouquinho desses ginásios que foram verdadeiramente revolucionários em termos de escola nessa época, na década de 1960. Por quê? Porque nos ginásios vocacionais, os alunos aprendiam a pensar por si mesmos. Olha só que coisa maravilhosa! Você ter uma escola onde você tem liberdade de pensar, sem ser cerceado. Nos ginásios vocacionais, praticava-se a busca da verdade dos fatos em diferentes fontes. E os alunos eram levados a tirar as suas próprias conclusões. Ou seja, eles eram levados aos professores a pesquisar, a estudar os fatos. Fatos que apareciam na imprensa, seja nos jornais, nas revistas, na televisão e no rádio, os 4 grandes veículos de comunicação da época. E a ver os 2 lados das notícias, debater e tirar então as conclusões. Os alunos nos ginásios vocacionais aprendiam a fazer conexões entre os fatos, ou seja, olhar as coisas pelo viés do social, do cultural, do político e assim por diante. Os alunos, ao estudarem, interpretavam e consideravam os diferentes contextos da sociedade humana e eram levados a compreender os fenômenos pela experimentação. Ou seja, não era a teoria que era privilegiada nos ginásios vocacionais, mas sim a vivência, a experimentação. Dentro do projeto pedagógico dos ginásios vocacionais, o grande objetivo, a finalidade, era levar os jovens a serem agentes transformadores, ou em outras palavras, homens e mulheres livres, donos de seus destinos e, claro, do destino da humanidade. Bem, diante desse projeto pedagógico, diante dessa escola, a pergunta que fica é: por que os ginásios vocacionais terminaram em 1969 e não se tocou mais nesse assunto? É porque, como todos nós sabemos, na história brasileira, esse foi o período, a partir de 1964, da ditadura militar, da sucessão de governos militares autoritários. E que no ano de 1969, esse governo deu ordem para o encerramento
dos ginásios vocacionais, que foram acusados de serem escolas comunistas, escolas transgressoras, quando na verdade eram escolas que davam liberdade para que os alunos fizessem o seu processo de aprendizagem. Eram escolas que priorizavam a formação do pensar, mas claro que isso era contrário a um regime governamental totalitário e que trabalhava contra essa liberdade de pensar. Assim, os ginásios vocacionais, que eram de um rendimento de excelência e que já estavam se espalhando por todo o estado de São Paulo, tiveram o seu trabalho encerrado. E a nossa Maria Nilde Marcelani, a educadora que estava à frente dos ginásios vocacionais, foi colocada no ostracismo e retirada da história da educação brasileira. Se perguntarmos hoje a um pedagogo brasileiro quem é Maria Nilde Marcelani, se ele já ouviu falar dos ginásios vocacionais, provavelmente ele vai balançar a cabeça numa resposta negativa. Nem nunca ouviu falar desses ginásios vocacionais e muito menos ouviu falar dessa educadora. Como outros educadores, jogados no limbo da história da nossa educação e da nossa pedagogia. Se os ginásios vocacionais tivessem tido continuidade, tivessem tido apoio governamental, como seriam diferentes as gerações que se sucederam. Infelizmente, mais um projeto pedagógico libertador das consciências foi sufocado por interesses outros, que até hoje sufocam a nossa educação. Procure então agora, através da internet, conhecer essa história dos ginásios vocacionais e a história da educadora Maria Nilde Marcelani, que continuou a trabalhar, ela que foi professora da rede pública do estado de São Paulo, mas que teve o seu grande ideal, a sua grande obra cerceada lá no ano de 1969 e que agora os historiadores da educação nacional estão resgatando, trazendo de volta o nosso preito de gratidão a essa grande educadora, Maria Nilde Marcelani, e aqueles que na época de 1961 a 1969 apoiaram os ginásios vocacionais no estado de São Paulo. Ou seja, a escola inovadora não é uma novidade, nem no mundo e muito menos aqui no Brasil. Elas já aconteceram e precisamos resgatar essa história para compreendermos a necessidade da transformação das escolas brasileiras.